Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Ângelo Abud, fundador e diretor executivo da ABEDUC, a Academia Brasileira de Educação, e estou com muita satisfação no meu coração de estar participando da TV Relacionamento, que é uma TV que nós abraçamos em gênero, número e grau pela tremenda qualificação do seu diretor, fundador, Kenji Sakamoto. Estamos juntos e juntos com você também. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje estou muito feliz porque tenho a honra de estar com bate-papo com uma professora extraordinária, Silvia Cristina Cotter. Muito obrigada. Obrigado a você. Silvia, conta um pouquinho onde você nasceu e minha curiosidade assim, em que momento da sua vida você falou assim, vou ser apaixonado por educação? Bom, eu nasci, na verdade nasci na maternidade de São Paulo, mas em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo. Mas a minha vida praticamente inteira eu morei no Ipiranga. Eu tenho paixão pelo bairro do Ipiranga. Eu tive familiares que moraram perto, inclusive do Museu do Ipiranga. Que bacana! Então, e eu tive assim a felicidade de ter os avós. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Eu e minha mãe fomos morar com os meus avós. E os meus avós, eles eram músicos. Que bacana! Eu cresci... Pessoas talentosas. Muito, muito. Então eu sempre fui muito levada ao aspecto cultural. Por exemplo, o meu avô adorava ópera. Então eu me lembro que na época tinha aquela TV Cultura. Sim. Que passavam programas de ópera. E nós tínhamos muito hábito de assistir. Até quando eu era pequena, o meu avô sempre contava para mim um episódio dizendo que ele achou muito engraçado que um dia eu era pequena, eu perguntei para ele, vô, por que eles gritam tanto, né? aí ele explicou para mim, né? Mas eu me apaixonei por ópera, por música clássica. E a família do meu avô música, eu tinha um tio até que tocava com o Paulinho da Viola, que era uma pessoa, meu tio Copinha, que era flautista. Eu conheci o Paulinho da Viola, o pessoal todo, o seu César, que era o pai do Paulinho da Viola. Eu tive uma infância assim muito ligada à cultura. Primeiro musical e depois eu tenho um tio, que é meu padrinho, meu tio Sérgio, que ele era professor de língua portuguesa. Que bacana. E naquela época... muito respeitado na ocasião, porque era pouca gente que sabia. Nossa, muito. E naquela época de maior abundância, as editoras, eu nunca me esqueço disso, eles mandavam livros a rodo para os professores. E meu tio, assim, por exemplo, tinha uma coleção didática só de escritores brasileiros. Uma editora mandava, a outra também. Meu tio recebia, eu lembro que a casa da minha avó era uma casa grande e ela, embaixo da escada, ela jogava todos os livros, ela colocava todos os livros. E meu tio, que era uma pessoa muito culta tal, ele dava todos para mim, todos os livros. E uma coisa que me aconteceu também, a minha mãe, ela também sempre fez questão que eu lesse muito. Então, coitada, eu lembro que ela sempre trazia livrinho para mim eu lembro que eles eram caros, mas ela levava. O primeiro livro que ela me mandou foi Emília no País da Gramática. Do Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato, que foi minha aquela ainda da Melhoramento lá, tem o rinoceronte na capa, tem. Eles existiam do rinoceronte, é isso? Tinha. Eu tenho esse volume. Eu tenho até hoje. E você sabe que a coleção depois acabou sumindo numa das mudanças, eu fiquei muito triste. Tinha Reinações de Narizinho, Isso, Reinações de Narizinho. Hoje tem coleções lindas também do Monteiro Lobato, que foram atualizadas. Então a primeira paixão foi pelo Monteiro Lobato, tá? E a minha mãe mandou esse livro e eu falei, nossa, por conta da Emília no País da Gramática, eu falei assim para ela, eu acho que eu vou ser professora de português. E aí o meu tio, né, que recebia todos esses livros, ele me dava todos. E eu me lembro que o primeiro livro assim mais importante que eu li, eu já estava na escola, foi Senhora do José de Alencar. Ah, tá. E eu
eu achei o vocabulário difícil, sabe? Aí meu tio falou assim, eu falava... Machado de Assis também é muito difícil. Muito, mas eu sempre gostei ele, porque era assim, meu tio, ele sentava e ele me explicava a história, e aí ele fazia eu ir até o dicionário e buscar todas as palavras que eu não entendia, e ele pedia para eu anotar no caderninho, até mesmo para aumentar o vocabulário. Perfeito. Eu nunca me esqueço que a primeira palavra que eu fiquei em dúvida, que era tez, né, de pele, eu falei, nossa, tio, que bacana, tez, pele, fica chique, né? Sim. Então eu comecei a me apaixonar desde os 7 anos, né, quando eu fui morar na casa dos meus avós, por conta da minha mãe, dos meus avós e do meu tio, que já era casado nessa época, mas me dava todas as coleções. Por isso que assim, é muito importante, né, a gente ter a capacidade de abraçar assim, os filhos, as pessoas que a gente tem e dar o melhor. Mas não tenha dúvida, e esse melhor tem que ser livro, eu acredito piamente. Hoje a minha irmã, eu tenho uma irmã, né, bem mais nova que eu, mas ela tem uma filha e eu percebo que desde pequena ela estimula a menina a ler. Então eu acho isso fantástico. Sim, porque aumenta o vocabulário, ele integra melhor com o mundo, né? E tira muitos desafios. Quando você aprende a interpretar as palavras, o processo de comunicação melhora muito também. Sem dúvida. E hoje, então, aí eu acabei, né, me apaixonando, né, pela leitura, e eu sempre tive vontade de escrever. Eu gosto muito de escrever. E eu tenho até hoje, imagina, estou com 57 anos, até hoje eu tenho um caderninho na minha bolsa, eu sempre tenho papel, que bacana. Porque às vezes eu tenho uma criatividade muito grande, eu vejo alguma coisa, alguma cena na rua, aquilo me dá a ideia de escrever alguma coisa. Depois eu acabei me formando, eu fiz, na época no Colégio Oswaldo Cruz, na Angélica, eu fiz tradutor e intérprete, inglês e francês, e também eu tive professores maravilhosos de literatura e redação. Eu falei, Chegou a ler Victor Hugo também? Não entendi. Chegou a ler Victor Hugo? Oh, sem dúvida, Os Miseráveis, 93, maravilhoso. Então, e eu realmente era muito apaixonada pela leitura. Resumo da história, eu virei professora, eu fiz letras, tradutora e intérprete, inglês, português, e aí eu falei, eu vou virar professora. Eu fui secretária executiva por 4 anos, mas eu não gostava muito de ser secretária executiva, porque eu tinha alguns chefes, pra você ter uma ideia, né? Eu vou até falar isso para você, eu tive um chefe que ele escrevia exceção com 2 S's. Aí eu falava assim para ele, mas doutor, né? Eu falei, doutor, a exceção é com C cedilha. Aí ele falou, imagina, a exceção são 2 S's. Vem de excesso. Eu falei, não, doutor, exception do inglês, o PC dá C em português, né? Aí ele falou assim para mim, ele falou, não. Eu falei, aí eu peguei o dicionário, mostrei que era exceção com C cedilha, aí ele falou assim para mim, ah, mas o dicionário está errado. Eu falei, então tá bom, né? Se o dicionário está errado, quem sou eu? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? O senhor que assina mesmo? Na época era datilografia, né? Não tinha nem computador. Eu falei, o senhor que vai assinar mesmo? Paciência. Aí eu falei, eu não sirvo para ser secretária executiva. Eu tinha um emprego bacana de secretária executiva. Vou dar aula. Aí eu comecei na Escola do Estado, depois no Mackenzie. Fiquei quase 32 anos no Mackenzie. Que bacana. Que eu era apaixonada. Eu preparei os alunos para dar aula para a FUVEST, para entrar na FUVEST, para o vestibular do Mackenzie. Trabalhei todos esses anos com redação, com literatura brasileira, portuguesa, gramática, que é uma grande paixão. Enfim, eu sou uma apaixonada pela educação. E trabalhei por quase 32 anos no Mackenzie. Eu saí porque na verdade eu estava muito cansada desse modelo de educação, ao qual eu não venho concordando. Primeiro, eu acho que nós temos um problema muito sério, que é essa ideologia dentro da educação, com a qual eu não concordo. Eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento do aluno. Eu acho que isso manipula, isso faz lavagem cerebral na cabeça do aluno. Eu acho que o professor, ele tem sim que formar um aluno crítico,
Mas eu acho que o professor, ele tem que explicar e o aluno deve tirar as suas próprias conclusões. O livre-arbítrio tem que ser dele. Exatamente. Então isso estava me cansando um pouco. Aí eu resolvi me aposentar. Falei, olha, quer saber? Acho que eu vou só ficar fazendo curso de costura, de artesanato, mas sabe como é, né? Aquela pessoa que gosta da educação não consegue ficar parada. E o ano passado, em plena pandemia, conta um pouquinho. Então, em plena pandemia, eu tenho uns amigos mackenzistas que eu amo de paixão, são meus amigos, são como irmãos para mim. Sim. E nós estávamos conversando, no começo da pandemia nós estávamos com saudades uns dos outros, e aí nós resolvemos fazer uma reunião online, e aí nós conversamos bastante, falou, escutar, aí o João Manuel, né, eu acho que eu abri uma plataforma aqui, eu estou querendo dar curso online, o que você acha? Eu falei, nossa, muito bacana isso daí. Aí ele falou, que tal se nós fizéssemos? E ficamos, então, o João, o professor Celso Pontes, eu e o professor Rafael Abud, que não era do Mackenzie, mas ele acabou se unindo a gente. Eu convidei vários professores do Mackenzie, muitos toparam, muitos aceitaram, e outros me disseram assim, olha, deixe passar a pandemia, porque a hora que passar eu acho que eu vou realmente resolver fazer. Nós chegamos a fazer vários cursos, nós acabamos tirando depois da plataforma, porque nós acabamos fazendo parcerias com outras escolas, com outras plataformas, e aí nós estamos pegando todos os cursos e fazendo de um único modelo para ficar em conformidade com todas as plataformas, com todas as parcerias. Nós acreditamos muito nesse projeto, é um projeto de pessoas que queiram continuar a dar aula e que não queiram, por exemplo, ficar com aquela loucura de dar, por exemplo, 40 aulas semanais. Sim. Eu acho isso um absurdo quando nós nos propomos a dar essa quantidade excessiva de aulas. Sim. Eu acho que isso é prejudicial não só para o professor como para o aluno. Então são algumas aulas, são cursos, os professores são livres para criarem do modo como eles quiserem. Só que então são cursos sem ideologia nenhuma, quer seja de direita, de esquerda, nós resolvemos não optar por esse viés. Tá? E fazer mais com menos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós andamos pesquisando, muitos professores foram mandados embora durante a pandemia. É verdade. Muitos, inclusive amigos, foram mandados embora, e de uma maneira assim que me deixou muito aborrecida. Teve professor que foi mandado embora via e-mail. É o fim do mundo isso daí, né? Falta de respeito muito grande. Total, né? Bom, o professor coitado do professor, a vida dele já não é fácil. Agora, ser mandado embora por e-mail, eu acho de uma crueldade, de uma falta de respeito. Então, esses colegas também se queixaram muito, inclusive grandes universidades fizeram isso, né? Não foi o caso do Mackenzie. O Mackenzie eu sempre acabo defendendo, porque eu sou apaixonada pelo Mackenzie. Mas eu acho bacana porque o Mackenzie, ele chama o professor, ele conversa com o professor, e antes de você sair, ainda eles fazem uma entrevista perguntando o que você acha que poderia ser melhorado no Mackenzie. Quer dizer, eu acho isso muito bacana. Sim, não foi o meu caso, porque na época eu pedi para sair, eu tive que sair por questões até mesmo de saúde, e por esse aspecto que eu falei para você, com o qual não estava concordando em relação à educação do país. Então foi isso, essa plataforma, a Beduc, está fazendo mais de um ano. Bacana. Nós continuamos ligados, só que o que aconteceu nesse um ano é que cresceram as parcerias. Então nós fizemos parceria com o IDEPS, eu dei uma aula para metodista, nós estamos aguardando uma parceria com a metodista, e outros aí que eu também, agora por enquanto não posso falar, que vai ser surpresa. Então nós estamos muito envolvidos com o projeto educacional,
Eu acho que o Brasil merece ter uma educação de qualidade e nós temos os professores ideais que possam mudar essa realidade que está trágica. Eu ajudo uma comunidade faz mais de um ano, eu até tinha comentado com você, sim, né? Exato. Da outra vez, eu comentei com você. Eu morro de pena daquelas crianças porque eles moram numa comunidade e eles não têm Wi-Fi ali. Então eles estão há mais de um ano sem estudar. Isolados, né? Completamente isolados. E perdeu o ano, na verdade, né? Perdeu. E eu converso com aquelas crianças, eu vejo a dificuldade que eles têm. Um dia, inclusive, eu peguei, até levei um livrinho para ver como é que estava. Eles não conseguem ler, eles são crianças até 12 anos. Eu convivo ali com crianças com até 12 anos. E eu percebo que eles têm uma dificuldade terrível. Eles não conseguem ler. E quando alguns que conseguem, eu pedia, por exemplo, o que você entendeu disso daqui? Eles tentam me enrolar, né? E você percebe que eles não entenderam quase nada. Poxa, que pena, então, né? Não dá para continuar a educação desse jeito, né? Lá na frente isso pesa. Sem Mercado de trabalho e tudo mais, né? Que legal. Ô, Silvia, e o nome da entidade? Como então, é a Beduc. Isso aqui foi depois de muita discussão. Aí o Rafael, o Abud, ele falou: eu sempre quis criar uma academia brasileira de educação e cultura. Então, até então era Academia Brasileira de Educação. Aí, com o passar dos meses, nós resolvemos acrescentar também o ser do cultura. Então ficou a Beduc. Então é a Academia Brasileira de Educação e Cultura. Com ela vieram os professores Fraga também, e outros professores que eram do Mackenzie. Não tem só professor do Mackenzie. Esse professor Fraga e a esposa dele, a Raquel, eles vieram de Rosário, da Argentina. Eles são brasileiros, mas eles voltaram para o Brasil. Ela teve um convite para formar um núcleo dentro de uma determinada escola, e ela é uma psicopedagoga, e ela tem, só para vocês terem uma ideia, ela é especialista em alfabetização. E é fantástico. E é apaixonada por isso também, né? Todos. Bom, primeira coisa para fazer parte disso, sim, né? Tem que ser apaixonado pela educação. Exato, mas por uma educação diferente. Sim. Então, uma educação que realmente faça com que essas crianças sejam críticas, que elas consigam argumentar. Eu, por exemplo, como professora de redação, uma coisa que me deixa muito chateada é que quando você ensina um aluno a fazer uma dissertação, que você pede para o aluno argumentar, você percebe que ele tem muita dificuldade de argumentação. Por quê? Porque ele não lê, ele não pesquisa. Você fala para o aluno, você vai falar sobre um determinado tema. Eu até brincava com eles, você por exemplo, falar sobre, sobre pena de morte. Tinha gente que falava, eu acho ótimo. Que bom que você acha. Por que você acha ótimo? Vamos pesquisar. Existem países que resolveram implantar a pena de morte? Tem. O que aconteceu? Por exemplo, os Estados Unidos, alguns estados, eles implantaram. O que foi que aconteceu? Aí o que eu acabava fazendo no final? Eu acabava deixando o aluno usar o celular para ele fazer a pesquisa no celular. Entendi. Porque hoje eles adoram, né? Tudo está ligado à comunicação, a celular, à tecnologia e tal. E essa plataforma ela vai ser basicamente de cursos online, e essas outras com as outras parcerias também, porque nós acreditamos que esse vai ser o futuro. Em alguns momentos nós gostaríamos de fazer presencial. Perfeito. Híbrido, né? É híbrido, eu acho que dia. o presencial dá mais glamour, ele é muito gostoso, você tem assim o contato, né, na verdade, né? Olha, eu sempre, quem foi meu aluno sabe disso, né? Eu olhava às vezes para a cara do aluno e falava, você tá com cara de acabado hoje, você tá com cara de fome. Aí era muito engraçado, eles falavam para mim, professora, eu tô com fome mesmo hoje. Teve uma vez que desmaiou na sala de aula. Eu falei, baixou a pressão dele, né? Chamamos a enfermeira lá no Mackenzie, tinha
Você chamava, vinha enfermeiro, médico, né? Eles são muito preocupados com isso. Chamei a enfermeira, ele está com a pressão muito baixa. Eu falei, fulano, o que aconteceu? Ó, professora, eu tô querendo fazer regime, né? Porque eu arrumei aquele jeito deles, né? Arrumei a mina nova aí, professora, né? Aquele jeitão deles, eles são muito engraçados. E aí eu queria, né, parecer mais magro e tal. Eu falei, que bom, né? Aí peguei e falei, agora você vai para a lanchonete e vai comer. Tá bom, professora, tá bom. Então, eu achava muito gostoso esse contato. Mas, por outro lado, online, ele facilita uma série de coisas. A gente atinge mais pessoas, né? Sem dúvida. Às consegue vezes, mais com menos, né? Sim. Financeiramente. À noite, nas primeiras aulas principalmente, ou da manhã, ou da tarde, ou da noite, eu percebi que os alunos chegavam muito atrasados. Não sei se era desculpa, mas normalmente, eu não sei se era desculpa, mas acontecia mesmo. Professor, o trânsito estava horroroso, só que para chegar a esse quarteirão aqui, dava um horror. Eu falei, então tá certo. Resumo da história, nesse aspecto eu acho que facilita, diminui trânsito, a mobilidade melhora, eu acho que melhora uma série de coisas. Mas de vez em quando esse presencial eu acho fundamental, eu acho fantástico. Tá ótimo. Silvia, eu com muito orgulho falo que você e o professor Fraga terão um programa também na TV Relacionamento. Obrigada. Em breve, né? E eu espero contar sempre com você. Né? Pode contar. E a Beduc também pode contar comigo. Muito obrigada, professor. Eu agradeço muito, viu? Ótimo, obrigado. Silvia, você quer deixar algum contato seu? Olha, é Silvia, cópia de cópia mesmo, cópia m@uol.com.br, ou o meu WhatsApp 11 981 444728. Vou ter um enorme prazer em responder às dúvidas de vocês, ou aos questionamentos também, tá bom? Muito obrigada, boa tarde a todos. Internautas, meus agradecimentos então a essa brilhante professora Silvia Cópia. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.